Vamos elevar o nosso pensamento aos céus, ao alto, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e irmão mais velho. Agradecer a Deus e a Jesus pelo dia de hoje, por essa manhã maravilhosa que temos o prazer de estar sentindo esse ventinho gostoso, esse frininho maravilhoso, esse sol lindo que Deus tem nos dado. Agradecer pela vida, agradecer pela bondade divina que está sempre ao nosso lado. Agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, nos dado amor, nos dado compreensão, nos dado vontade de viver, nos dado vida. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, meu Deus, por tudo. E pedimos a Ti, ó Mestre Jesus e ao nosso Pai, conserve sempre assim essa nossa vida, com coragem, com perseverança para seguir em frente na caminhada. Que Deus nos ilumine nesse nosso estudo de hoje. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Esse é o nosso terceiro encontro de estudo do livro Libertação. Na primeira nós vimos o prefácio, aquela história lá do peixinho vermelho. Na segunda nós ouvimos a palestra, né, do ministro Flacos, falava sobre ouvindo elucidações. E essa de hoje, que é o capítulo 2, é a palestra do instrutor, né? Então são níveis diferentes de espíritos, né? Um ministro, agora um instrutor, né? O prefácio foi feito pelo Emmanuel, né? Ressaltando o trabalho do André Luiz, fazendo analogia com o peixinho vermelho. E hoje nós vamos ver a palestra do instrutor. Seguindo aquele combinado, né, que nós fizemos, vamos fazer a leitura, né, Orlando? Você quer ler esse pedacinho aí para nós? E aí a gente comenta. Ao nós retirar... Bom, palestra do instrutor, né? Ao nós retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, posando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim, os olhos lúcidos, acentuou: para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural, se ainda nós situamos distante da santidade, não obstante aos propósitos superiores que já nos orientam. Que dizer dos irmãos infelizes que se deixam prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhece região mais elevada que a esfera carnal. Aqui ainda se ajustam por laços vigorosos, enleados em forças de baixo padrão vibratório. Não compreende a beleza da vida superior. E, enquanto mentalidades frágeis, enfermiças, se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio, evitando o desespero silencioso, organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam as falanges compactas de alma que fogem envergonhadas de si mesmas antes quaisquer manifestação da divina luz. Filhos da revolta, das trevas, aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns aos outros. Então, o que a gente pode tirar dessa parte aqui?
E o André Luiz, ele está falando, repetindo, né, a palestra do instrutor Gúbio e descrevendo para nós como é que é as trevas e até justificando por que existe isso, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Ele começa até dizendo assim que a nós aqui, né, que não estamos, alguns que estão tomando conhecimento dessa situação assim por agora, acha muito estranho isso, né? Acha difícil compreensão, que espíritos inteligentes se tornem tão maus, né? Ali são espíritos inteligentes, nós até comentamos na reunião passada, né? São organizações criminosas no além, são espíritos que desencarnaram aqui, até citaram algumas profissões, né? Até homens voltados para a ciência, mas usou a ciência para o mal. Aqueles que tinham bastante conhecimento, culturas as mais diversas, eles continuam sendo maus lá. E aí ele fala, não é difícil compreender isso, porque nós mesmos, né, percebemos que nós estamos distante de ser santo, né, longe de ser santo. Nós temos um bocado de problemas ainda, né? Às vezes a gente está aqui nessa luta, né, de propósitos superiores. A gente quer se tornar melhor, Nós estamos estudando, trabalhando, fazendo esses encontros, estudos em grupo, vamos na casa espírita, né, procuramos nos afastar das coisas que provocam mal, mas ainda assim nós percebemos que vira e mexe, nós estamos dando uma quedinha aqui, uma quedinha ali, né? A gente está tendo dificuldade sempre para manter, para resistir à ignorância e da maldade. Agora imagine esses espíritos, essas pessoas que às vezes convivem no meio de pessoas extremamente más, né? E já tem essas tendências. Então, acaba potencializando a maldade neles, né? Eles se tornam piores ainda, né? E aí tem a questão, né, das muitas vidas que tivemos, se essas muitas vidas foram voltadas para o mal, isso vai tornando uma coisa assim de hábito, né, de vício mesmo. Então, tem aqueles que já compreende um pouco mais, né? Aqui na Terra nós temos, lá no plano espiritual, e que querem sair, né? E que a espiritualidade está ali trabalhando por eles, né? E tem também aqueles que não querem. Ele fala aqui que organiza em verdadeira cidade, então são regiões assim enormes, são milhões de criaturas ali, né? Com ódio, com desespero. Ele diz assim, pessoas que fizeram e fazem muito mal e até têm vergonha do mal que faz e se refugia ali no meio daqueles trevosos, né, que similares a ele, e foge da luz, né? São filhos da revolta e da treva. Então eles estão procurando se preservar, escorando-se uns aos outros. Milhares, milhões, né, estão ali trabalhando nisso. Alguém quer comentar mais? Então, esse ponto aí, a gente entende o seguinte, que tem aqueles que estão equivocados. Eles acham que ser mal, fazer o mal, é o caminho. Então, esses muitas vezes são resgatados, tem condição dos espíritos superiores resgatar, né, e trazer para a lógica, né? Agora, tem aqueles que já são mal mesmo, né? Que um dia vai melhorar, mas vai demorar muito, né? São espíritos que ainda sentem a necessidade daquele padrão vibratório negativo. Esses é difícil, né? Vai demorar muito, não é de uma hora para outra. Agora, tem aqueles que é recuperável, né?
É igual uma coisa que quebra, a gente tem jeito de arrumar ele, né? Tem outros que quebram, não tem jeito, né? Para Deus, nada é impossível. Então, no fim, todo mundo se melhora, né? Mas vai demorar muito. Tem espíritos que não é nesse milênio, né? Em outros. E a gente vê assim que há uma necessidade também, né? E esses espíritos, eles, como é que se fala? Eles são instrumentos, né? Para nos punir também, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a energia deles são negativa e eles passam a ser instrumento daquela prova que a gente tem que passar, né? E não tem nada fora da linha, está tudo dentro, né? É isso aí mesmo. Agora, a questão também é as aparências, né, de maldade e as aparências de quem pode se redimir, né? É muito difícil para nós encarnados entender, por exemplo, o outro, né? Saber, não, esse aqui ele tem cura, esse aqui não tem, né? A espiritualidade, ela tem uma forma, né, de identificar isso aí. E é muito interessante, nós podemos trazer até um exemplo nosso aqui. Por exemplo, quem podia imaginar que uma pessoa que tivesse extremo conhecimento, né, na época de Jesus, lá, doutor da lei, conhecia todas as escrituras, né, e tinha dupla cidadania, era romano e também era hebreu, né, uma pessoa extremamente culta, sacerdote ali, mas que tinha dentro de si aquela ideia que tinha que matar, né, os que eram os cristãos, a pedrada inclusive. Imagine que coisa horrível, né? A gente olhar assim, grosso modo, e fala bem assim, mas essa pessoa é má, essa pessoa não tem condição de recuperar tão cedo, não, ela vai passar milênios ali, milhões de anos. No entanto, né, Saulo, né, ele despertou assim, né? Como é que a gente Porque ele estava equivocado, ele achava que o que ele estava fazendo era certo. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Quantos tem nessa situação e a gente às vezes não consegue perceber. Ela fala, não, é mal, é cruel, né? É isso, é aquilo, né? Ele se compraz com a maldade, porque a gente não sabe o íntimo de cada um. Agora, os espíritos benfeitores que atuam nessas áreas, eles sentem pela sintonia, né? Pela vibração de cada um. Falam, esse aqui já está cansado da maldade, vamos resgatar ele. Esse aqui ainda não. Esse aqui não adianta, nós vamos perder tempo tentando resgatar e não vai conseguir convencer ele de nada, né? Então, eu acho interessante essa visão, né? Que realmente a gente sabe bem pouco do outro, né? Por isso que aqui na Terra, Odilon, tem o Jesus diz, não julgueis, né, para que não sejais julgados. Porque aqui, entre nós, às vezes tem um ser humano que tem todos os defeitos, aparentemente, e é muito melhor espiritualmente que um que está tão santo, aparentemente santo. Por isso que não podemos julgar ninguém. Não podemos. Jesus, Tem gente que aparenta que é uma beleza, que ele é são demais, né? Mas só Deus mesmo para saber o que está lá no seu íntimo. E aquele que aparenta irrecuperável, às vezes o íntimo dele está mais limpo do que daquele que aparenta que está bom demais da conta, né? Então a gente não pode julgar. Aqui na Terra nós não podemos julgar nada, de espécie alguma. Julgar o bom por bom e nem o mal por mal. Porque o bom pode ser mal e o mal também pode ser bom. O aparentemente mal, né? Pode ser bom e o aparentemente bom pode ser mal.
E não Tem dá para a muitas gente coisas. estabelecer prazo, né? Falar bem assim, não. Não. A Para recuperação a demora gente tanto conhecer uma tempo. pessoa, Odilon, para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que conviver com ele intimamente, senão não conhece. Às vezes a gente convive e nem conhece direito. Imagina aquele que você passa por ele, aquele que você passa por ele só no dia a dia. Não tem jeito de julgar, né? Mesmo comendo alguns quilos de sal, né, dona Mara? Como diz Mesmo o comendo ditado, um né? saco de sal junto, não nem quilos, sacos de sal. Às vezes não conhece direito. Imagina um que a gente só vê de vez em quando. Então, por isso que Jesus disse essa palavra: não julgueis, para que não sejais julgados. Não pode julgar ninguém, não. Não. Muito bem, vamos para frente. Você quer continuar a leitura, Orlando? Sim. Tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres entregue à submissão e à indisciplina. Antes, os ditames da paternidade celestial, a alma caída em vibração desarmônicas pelo abuso da liberdade que lhes foi confiada. Precisam tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço. Ociosos, impertinentes, alongando o labirinto em que muitas vezes se perde por séculos. Inabilitados para a jornada imediata, rumo ao céu em virtude das paixões devastadoras que se magnetizam, arrebanham-se de conformidade com as tendências inferiores em que se afirmam ao redor da crosta terrestre, e cujas emanações e vidas inferiores ainda se nutrem, qual ocorre aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exercícios sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. E aí? Que E aí? continua descrevendo, né? As colônias, cidades, colônias. Ele diz assim: devem ter começado lá com as primeiras inteligências terrestres, né? Que se indisciplinou, que se rebelou, as rebeldias, tinha liberdade, né? Abusou dessa liberdade. E aí então eles se perderam, né? E daí começaram a ir pelo caminho do crime e ali se estacionou, né? E começou então, pode ser que você tenha se formado há muitos anos, em virtude, e aí atrai cada vez mais espíritos, né? Que também tem essa paixão devastadora. Então ele fala do magnetismo, que eles são atraídos pelo magnetismo. E aí ele finaliza aqui esse quadro dizendo que o objetivo dessa... Porque a gente fica pensando, mas qual é o objetivo desse pessoal, né? Desses criminosos lá, né? O que eles querem com isso? Aí ele fala, o objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental. Então, é conservar a Terra no atraso, né? No atraso, sob o jugo deles, que daí eles governam. Eles têm sede de poder, né? Se a Terra continuar primitiva, eles continuam mandando aqui, né? Que hoje a gente sabe que nós somos um planeta de prova e expiação, onde o mal é maior, né? Há o predomínio do mal aqui. Então, isso quer dizer que esses criminosos, né, do além e aqui também, eles nos dominam ainda, né? Eles comandam a Terra, eles ainda estão à frente. Nós estamos nessa luta de sair desse jugo, né? Mas aqui ele diz, ó, o planeta permaneça, quer dizer, permaneça porque ele já está então, né?
Permaneça tanto quanto possível sob o seu jugo tirânico. Aí no finalzinho ele fala. Então a André Luiz aqui está afirmando que o nosso planeta ele está sob o jugo da maldade, dos criminosos, né? Tanto Porque aqui é encarnados um quanto planeta de desencarnados. provas e expiação. Hein? Aqui é um planeta de provas e expiação ainda. Isso, onde há o predomínio do mal ainda, né? A maioria de nós ainda tem muita maldade dentro de nós. Uns menos, outros mais, né? Mas temos. Comentários? Esse planeta nosso, na época que foi escrito esse livro, provavelmente ele era muito pior do que hoje, né? Ele já evoluiu muito o nosso planeta. Eu li no livro, né? Até estou fazendo um evangelho nas casas aí, e cita essa passagem. Que para Jesus vir aqui na Terra, ele teve que ter uma preparação de 200 anos, né? Ele se adaptar às energias negativas que pairam aqui sobre o nosso planeta. E que para os espíritos superiores, aqui cheira mal. Então, num palavreado grosseiro, seria quase como um chiqueiro de porco, né? A gente pode falar porque a gente está aqui também, né? Coitadinho de nós. Mas a maldade que impera aqui na Terra, ela causa esse olor desagradável, né? E a gente acostuma, porque a gente já está aqui também, é um deles, né? Mas quanto mais o espírito vai se evoluindo, mais ele vê a terrível que é o nosso planeta, né? Aqui o nosso planeta já melhorou, mas não melhorou não. Mas você vê com essas guerras agora, qual o motivo das guerras? O que eles querem? Dinheiro, aumentar poder, só para aumentar o poder. O presidente Trump lá já enricou milhares e milhares de vezes a mais com a guerra. Isso é tudo. Mas não melhorou não, a senhora. Antigamente matava um pouco porque tinha poucas pessoas, né? Usavam outros métodos. Hoje a pessoa usa a inteligência que Deus dá, em vez de usar para curar o câncer, para descobrir o remédio da AIDS, de outras doenças, eles usam para matar em massa. Mata em massa. Por exemplo, lá no botãozinho lá e mata um montão de gente. Nos Emirados Árabes, a água lá é salobra, né? Então, eles desmancham as usinas de salinização das águas, desmancha de energia elétrica, vai acabando querendo que o povo sofra. Então, se a gente ficar sem tomar água não melhorou, não. Ficar sem tomar água é a coisa mais difícil que tem. Imagina você com sede e beber aquela água salgada. Deus me livre. Não é fácil, não. E aí, a guerra continua. Um quer paz, o outro não quer, e aí vai indo. E o dinheiro comanda. O dinheiro vai comandando. A esperança nossa é que melhore, viu? Porque está vindo aí um mundo de regeneração que ainda não é o ideal, né? Mas é um começo. Mas a hora que passar essa fase desses tiranos, né? A hora que acabar os tiranos, aí vem a paz. Então, esses aí terão que ser mandados para outros planetas. Né? Esses tiranos têm que ir para o outro lado. Ontem nós estudamos o Livro dos Espíritos e Kardec ele é um otimista, né? Tem uma comparação que ele faz no Evangelho que eu acho muito, muito legal, que ele diz que assim, que a gente às vezes se fixa muito no negativismo, na maldade e tudo mais. Então, mais ou menos ele fala bem assim, vamos fazer uma comparação. A pessoa coloca um lençol branco no varal e daí tem uma manchinha preta ali no meio do todo mundo passa falando, que manchinha feia, né? Que mancha feia, olha o teu jornal, não está nada bom, né? Está tudo errado, olha que estragou o lençol não presta mais, né? Então assim somos nós. Ontem no Livro dos Espíritos também ele falou bem assim, que o bem
ele não predomina porque ele é tímido, porque ele deixa que o mal se manifeste. Às vezes a gente não se posiciona, né? Se omite e tudo mais, né? Então, uma pergunta lá no livro dos Espíritos que nós estudamos ontem, que ele disse exatamente sobre isso aí, né? Bem, então É, tem muita gente boa na Terra, né? Tem muita gente querendo fazer o certo, né? Muita gente defendendo a vida, defendendo o auxílio um ao outro, né? Mas tem também os mal, e os mal eles fazem muita propaganda, né? então, propaganda e outra. As pessoas menos entendidas acreditam muito mais numa fake news do que numa notícia verdadeira, né? Se você montar uma notícia fraudulenta, é muito mais fácil de acreditar do que uma notícia verdadeira, né? A notícia verdadeira são aqueles que têm mais timidez, mais um pouco de perseverança. Mas aqueles mais que pensam que sabe tudo, acredita na fake news primeiro. A outra fica por último. Muito bem. Vamos para frente? Já traz gente, Você quer continuar a leitura? continuo. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois do transe corporal. Entretanto, não identificara a existência destas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual, embora ouvisse, em muitas ocasiões impressionantes, comentários em torno delas. Efetivamente, não conseguia, por ruim mesmo, todas as recordações do angustiado período em que, à porta do túmulo, me ofereceram. Vira-me perseguido. Opa, saiu. Ah, Vira-me perseguido através de longos pântanos. Errara. Saiu de novo. Agora sim. Errara aflitivamente dias e noites que me pareceram sem fim. Atormentado e desditoso, todavia, custava-me crer que as atividades maléficas gozassem de organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, aventurei uma indagação. Com que fim, perguntei, essas legiões retardadas se mancomunam além da morte, se despidas de vestimenta grosseira, de carne deve saber, mais que nunca, e se empenham em combates inúteis, não se sente, porventura, transportada ao plano do esclarecimento puro, quanto à posição que lhes diz respeito, não se acercam presentemente das mais sublimes revelações da natureza? Não lhes enquadrariam mais justo o trabalho edificante e o estudo nobre na elevação, aspiração de galgar a sabedoria santificante? Estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio, além da morte, dá para confundir a mente de qualquer orientador. Sorriu manciroso e considerou. acho que dá para comentar um pouco aqui, né? Então, aqui André Luiz, ele lembra dele mesmo, né? Lá no nosso lar, lembra do nosso lar? Falou, eu também fiquei, né?
eu começo a me identificar que teve algum tempo que eu fiquei lá no umbral, né? E lá tinha entidades malignas. Eu já passei por algumas situações, né, dos baixos círculos da vida, né, quando eu desencarnei. E eu, nesse período, né, eu não conseguia sair dali, né? Vira me perseguido através de longos pântanos, né, diz ele aqui, né, noites sem fim, e passou aquele sofrimento, né, que é narrado lá no nosso lar. E ele falou, mas esses espíritos criminosos, eles são inteligentes, né? Eles sabem o que está fazendo. Eles sabem que não vai conseguir, que um dia eles vão ter que ceder e eles vão perder essa guerra, né? Então são combates inúteis. Essa pronta aí, Gil. Eles devem saber que são combates inúteis. E por que eles não vão para um plano de esclarecimento? Por que eles não procuram mais se sublimar, né? Por que eles não era mais justo eles usar essa energia para um trabalho edificante, né? Para sabedoria santificante, estrada acima? Às vezes, quando eu li essa pergunta, né, que não seria mais útil, né, usar toda essa energia, todo esse conhecimento que eles têm para uma coisa boa, né, que ia trazer benefício para todo mundo, inclusive para eles. Aí a gente pensa na força que tem, por exemplo, o viciado em droga, né? A determinação que ele tem, né, de ficar na droga, de ficar viciado, que até os terapeutas muitas vezes falam, se ele pegasse essa energia toda que ele usa para se viciar, para fazer uma coisa boa por ele mesmo, para se curar, né, seria muito mais útil para ele. Mas por que permanece nisso aí, né? Por que ele não procura, né, sair dessa situação que eles se veem como desprezíveis, né? Desprezíveis e diabólicos, então eles não são queridos, né? Então, porque fica estacionado, deliberado, quer dizer, fica estacionado naquela posição porque quer, né? De crueldade, de ódio, depois da morte. E então André diz que ele afirma aqui que ele estava confuso quanto a isso, né? Essa que foi a posição dele. Aí mais à frente o Gúbio, né, vai esclarecer essa pergunta do André Luiz. Quer comentar isso aí ou vamos para a resposta do Gúbio? Não, a gente vê que Deus é maravilhoso, né? Ele tem a fórmula, cada uma pessoa tem o jeito da ficha cair, né? Aqueles que têm condição de melhorar, né? André Luiz passou por tudo que ele tinha de passar aqui na Terra, experimentou de tudo. Aí, quando ele passa para a vida espiritual, ele vê uma outra realidade. Quer dizer, aquela realidade que ele viu é o que ia convencer ele para ele mudar completamente como mudou, né? E aí ainda Deus aproveita ele para ele trabalhar lá, né? Recuperar muitos outros. O Paulo de Tarso também. Ele teve que cair do cavalo, né? Ficar cego por 3 dias para poder a ficha cair, caiu para ele. Outros, muitas vezes, lêem um livro. Fala, poxa vida, esse livro aqui é fantástico. Lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Conheço muita, quer dizer, conheço não, mas já ouvi falar de muita gente que a ficha caiu depois que leu o Livro dos Espíritos. Tem um irmão nosso, um evangélico, eu esqueço o nome agora, mas o Dilon já deve ter assistido as palestras dele no YouTube. Ele era assembleiano, né? E o pastor, acreditando naquilo, uma vez ele pegou o Livro dos Espíritos e falou, isso aqui é do demônio, né? Foi lá e jogou no cesto de lixo. E ele, muito curioso, falou, por que o pastor está tão revoltado com esse livro? Deve ter alguma coisa. E ele, por curiosidade, vai ler o livro. Depois que ele leu o livro, nossa senhora, como eu estou equivocado. Aí ele muda de religião, passa para ser espírita e começa a fazer palestra, inclusive. Aí cada palestra que ele faz, né, eu acho que eu
esqueço o nome dele. Mas precisa ver que coisa bonita, né? Não é dizer que não tem que existir, tem que existir. Todas as religiões, elas encaixam para aquele tipo de pessoas, né? O espiritismo encaixa para nós, as outras religiões encaixam para eles, e tudo faz parte, né? Mas a gente, quando chega na hora de você crescer um pouco, se evoluir, alguma coisa vai cair. A gente fala, nossa ficha caiu. E a gente cai para a realidade, né? E aí, muitas vezes, a gente cai com aquele entusiasmo, com aquela vontade, né? Que a gente passa a ser completamente outra pessoa. Grau. Sem açúcar, né? Hã? Tá sem açúcar. Você gosta de sem açúcar, né? Vamos então para a próxima, né? Dona Larinha, a senhora quer comentar ou vamos ouvir a resposta do público? Pode ir. Então tá. Pode seguir em frente. Vai lá, Orlando. Você quer ler ou eu leio? E você quer ler? Não, Pode ler. Tô de boa. De boa. Então tá. Reportamos nós a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. E tais perguntas, André Luiz, poderia ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Por que razão nós, mesmo antes de acordar a consciência para a revelação divina, nós precipitamos nas linhas inferiores, todos os dias contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com um bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa, através do qual penetraremos nela. No entanto, quantas vezes teremos menoscabado a sabedoria excelsa com atitude de criminosa indiferença, ante a sugestão do plano divino que te povoou agora, o pensamento, lembra-te de algum tempo passado em que tivesse cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o pretérito, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar. A maneira do tronco frágil, imperioso, crescer, subir, por alcançar o oxigênio de cima. E, apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore humilde, presa aos resíduos do complicado envoltório, que se encerra a semente. Reclamamos a ascensão, ar puro, largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. E aí? Essa é a resposta do Gúbio, né? A questionamento que o André Luiz fez sobre por que o pessoal não muda de vida, permanece endurecido. Por que permanece nisso aí? Não, uma coisa que é ruim, sabe que é ruim, por que permanece assim? Aí ele faz a comparação com a gente, encarnado, né? Nós mesmos não fazemos isso todo dia? Todo dia a gente... antes de acordar a consciência para a revelação divina, todo dia a gente, contrariando a lei de Deus, dá os deslizes, né? A gente tem esclarecimento o tempo todo, claridade, né, solar jorrando incessantemente do espaço. Nós sabíamos, né, que... a gente não sabe que essa vida é passageira? Principalmente nós três aqui, a gente sabe que a gente já tem mais passado do que futuro. Verdade. E ainda aprontamos, né?
Ah, tão Ligando, velhinho aí, né? estamos aprontando. Não, é não? Não é pouco, Aí, não. hã? Não é pouco, não, né, Odilon? Então a gente sabe tudo que vai acontecer, né? Que nós não somos eternos aqui enquanto encarnados, né? Mas a gente ainda faz, né? Ainda é indiferente a questões, né, de Deus, né? Em atitudes de criminosa indiferença, ela diz, né? Ainda tem. Então, as sugestões vêm de todo lado, né? Os livros que estudamos, a espiritualidade nos aconselha, e ainda assim, né, a gente continua aprontando, né? Só que ele diz assim, ó, não compete parar nem desanimar, não desanima não, né? Não é porque por conta Sim. disso, né, que a gente vai desanimar. Vamos olhar para cima, vamos Tropeça, buscar. cai, levanta e siga em frente, né? É isso aí. É, então, apesar de a gente ainda se encontrar preso a muitos vícios, a muitos costumes errados, né? Vamos insistir, né, em sair dessa, né? Ficar mais fácil a nossa vida. Algum comentário mais? Ele fala sobre os purgatórios, né? Parece que o que ele está falando, né, tem muito a ver com aquela ideia que o catolicismo fala sobre purgatório, inferno, né, eterno, né? Pinta, né, que é lugares muito horrorosos, assim, né, muito difícil, né? Não é eterno, né? Mas existem esses locais, né? De sofrimento, de tortura, né? E, e a gente ainda insiste, né? Conserva vive aqui como se fosse eterno aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente acha que não vai morrer nunca, né? É, Nós somos eternos, né? Mas a nossa carne não. Não é, mas a gente vive como se fosse às vezes, né? Alguns É, de ué. nós. Isso aqui vai ficar para sempre. Tem gente aí que tá velhinho, né? E tá acumulando moedinhas. é. Oxe, Naquela é usura, né? demais. Tem Naquela gente, usura, né, Dom? tem gente que tá velhinho aí fazendo maldades, né? Provocando Já vamos, guerras. vamos longe, não. O presidente dos Estados Unidos está tão novo já, né? Tadinho. Aí Deus Então, vai libertar ele logo, se Deus quiser. agora, essa questão que a senhora falou, tadinha, é isso mesmo, né? É aquilo que a gente estuda no Uhum. Evangelho, caridade para Porque com os criminosos. usar o sofrimento do outro para enriquecimento ilícito eu acho que é muito mais do que você pegar um pau e tacar na cabeça do outro. É Não, muita crueldade, né? Que é. muitas pessoas Usar o fazem. sofrimento alheio, que aí é um sofrimento em multidão, né? Multidão de sofrimento, é até genocídio, é tudo, é muita coisa. Esse, cada um de nós faz, a gente, nesse caso, a gente é um pouquinho egoísta. Cada um de nós faz para cada um de nós. Se eu faço para mim, você faz para o seu, o Orlando faz para ele. Eu não faço para você, nem você faz para o Orlando, e nem o Orlando faz para mim. Aqui é cada um para si. É o mesmo ditado, cada um para si, Deus para todos. Né? Eu não posso fazer nada para beneficiar o seu espírito. Não posso fazer nada para beneficiar o espírito Orlando. Então, e vice-versa. Cada um para si. É, isso é verdade mesmo, dona Eulália. Só que o Dilon tem me ajudado muito, viu? Eu agradeço muito Mas eu não te obriga a ao você meu seguir em irmão que frente. eu tenho. Orlando. Ele te ajuda, mas cabe a você aceitar a ajuda e seguir em frente. Não, Com pelo contrário, às conhecimento, vezes eu né? peço. Pois é, seguir em frente com conhecimento. Mas é, cada um de nós que segue em frente com o nosso conhecimento. Ninguém exige nós entrar na cabeça, não é igual. Jesus quase que obrigou Paulo, né? Porque ele fez ele ficar cego. Assim, rapaz, tem que, ou de uma forma ou de outra, acorda, menino. Fez igual a Ana Maria Braga, acorda, menino. Acordou ele. Mas cada um de nós acorda nós mesmos. E muitas das vezes as pessoas nos dão conselho, mas a gente não está pronto para
para ouvir, né? É. Por isso que Jesus falou, que ouça quem tem ouvidos para ouvir, nem todos têm ouvido para ouvir. Ele fala uma frase aqui que eu achei interessante, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional. Então, olha, nós já passamos da era do primitivismo, né, do irracional, né, nós já raciocinamos, nós já estamos... Entretanto, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior aos irracionais. Muitas vezes nós agimos de forma pior do que aqueles primitivos, né, que lutavam pela sobrevivência, vivia em guerra e tudo mais, mas para se manter, né, vivo, né, mas era uma forma equivocada de fazer, né, tomar do outro para poder se manter vivo, mas era a forma que eles achavam para sobreviver. E nós hoje agimos pior que eles. Ele diz aqui, muitos de nós agimos hoje pior do que aqueles primitivos, né? Aí ele lembra do pessoal dos espíritos, né, que estão no plano dos desencarnados, e lá também tem matéria, né? As energias lá, né, é uma densidade diferente, tudo mais rarefeita, e a mente, né, é um centro de atração e de repulsão. Então, as afinidades, né, que a gente entende. Nós aqui respiramos assim vibrações mais lentas, temos uma percepção menor, né, dessas questões. E aí ele lembra que tudo está interligado, né, todas as células, são trilhões de células interligadas uma a outra, são trilhões de vidas, então, e cada vida, por menor que seja, ela tem um magnetismo próprio, especial. E a vontade nossa pode, né, controlar esses micros, esses corpúsculos vivos, né, micros. Então, a gente pode controlar, né, as enfermidades, as vontades, a questão das maldades mesmo, né? Nós temos como fazer esse controle, se a gente quiser fazer, né? A gente se liga, né, naquilo que a gente tem mais afinidade, né? Então nós temos energia mental, que eu lembro de novo, né, no livro anterior nós estudamos também sobre isso, e ele lembra que a energia mental, o pensamento, ele tem uma força enorme, né? Então, quando a gente deixa de usar essa vontade, a gente passa a ser joguete desses espíritos criminosos. Então, se a gente exerce a nossa vontade, nós podemos direcionar para as coisas mais santificantes, mais nobres. Então, aí ele fala, tem uma frase que ele diz aqui, ó, dirige um homem, a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo. A gente começa a vibrar na doença, a gente fica doente. Com todas as características da doença a gente pega. E forma o corpo, então formamos a enfermidade em nosso corpo pela mente, pelo pensamento. A gente um alerta, né, que ele dá novamente aqui para que a gente vigie os nossos pensamentos. Ligação com a doença. Mesmo aqueles que nascem já com a doença, a mente pode controlar e melhorar muito aquela situação de enfermidade, né? E o espírito pode se reajustar com o passar da vida. Então, a viver, né, é uma aventura muito boa, né? E a gente precisa aprender a viver. Vida vitoriosa, ele encerra aqui esse parágrafo. Muito bem. Nós está faltando 7 minutinhos, dá tempo de ler mais um pedacinho, não? Acho que dá. Então tá. Prestimoso e digno, Gúbio continuou. Prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores.
com o objetivo de aperfeiçoamento. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situa o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se a caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos por mesmo alguém das formas terrestres a entreter emoções e desejos em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismo do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à sessão para a gloriosa imortalidade. O instrutor, fitando em nós o olhar percussiente e calmo, ponderou: entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela causa escura do crime, depois do túmulo, qual ocorre a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver no domicílio da enfermidade? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípio santificante no terreno idealístico, para se alimentar intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam em servidores humildes de um momento para outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. É. E tem muito do que você falou aí anteriormente para nós. Nós ainda somos. Eu achei legal essa forma aqui, né? Que ele falou que nós somos como um aparelho magneto-elétrico. Que tem dois polos, né? Um polo é contrário ao outro polo. Aí ele compara assim, né? O sexo e o estômago é um polo, e o coração e o cérebro é outro. Então, os espíritos criminosos que querem nos aproximar e nos cooptar, eles aproximam do sexo e o estômago, né? Aí a gente começa a exagerar nessas duas áreas, né? Essas duas áreas, elas são sublimes também, né? Mas bem utilizadas, mas a gente usa de forma exagerada, de forma inadequada, e aí então nós tornamos joguete deles. E através do coração e o cérebro, né, para estímulos superiores. E, então a gente tem que ver o que nós estamos trabalhando mais, né? O que nós estamos dando preferência, né? E ele diz que tem milhões de influxos primitivistas, né, que nos atrai, que nos constrange, né, para emoções baixas, né, desejos baixos círculos, para nos destruir. E também tem milhões de apelos santificantes, nobres, convidando a gente para a ascensão, para crescer. Aí ele falou: entendeu agora a questão da mente, como é que funciona, né? Por que os espíritos vão para o crime, né? O que é mais prazeroso aqui na Terra para nós, enquanto encarnados? O que a gente gosta mais de fazer? O que nos causa mais prazer? E aí a gente vai naquele
ou, né, de estímulos materiais e exagera. Então, nós somos convidados a viver em harmonia, né, com a natureza e tudo mais, e não para a enfermidade, né? Hoje tem muitos problemas mentais, né, pessoas com problemas mais variados, né, e a raiz disso aí, de repente, pode estar nessa forma, né, como a gente se deixa levar, né? Então ele diz assim, ele traz alguns exemplos aqui, né, sobre várias áreas de atuação humana, onde a gente pode fazer uma coisa boa ou ruim, né? Rei que governa milhares, condutor, né, de via férrea, o homem que orienta outro homem, né? Os educadores, tudo tem os dois lados. A gente pode ir para o lado santificante e pode ir para o lado do crime, né? Depende, a escolha sempre é nossa. Muito bem, é isso. Acho que o nosso tempo está se esgotando. Aí na próxima a gente continua. Vamos ver quanto tempinho tem aqui. Acho que vai dar tempo. 3 minutos. 3 minutos, né? 3 minutinhos. Então tá. Fazer a oração final? Você quer fazer, Orlando, para nós? Faço. Mestre amado Jesus, muito obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado. É bom começar um começo de semana aprendendo as coisas de Deus, da espiritualidade superior. Muito obrigado. Que Deus nos ampare, nos proteja, e que essa energia tão positiva que recebemos nesta manhã de hoje, possamos passar para os nossos parentes, amigos, irmãos, companheiros de jornada, em forma de um abraço. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém. Muita paz para todos nós.